A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Livro de Jó, capítulo 3. Vamos fazer aqui a leitura do versículo 25. Jó 3, versículo 25. Quando todos acharem, digam amém. Amém? Jó capítulo 3, versículo de número 25. Está escrito assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu, e o receio que eu tinha de que algo pudesse acontecer, acabou acontecendo. O medo, minha gente. O medo. Quantas vezes já não falamos? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso acontecer, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não conseguir fazer, eu tenho medo de não suportar. Sempre o medo está nos rodeando ou está, infelizmente, dentro de cada um de nós. E de tanta pessoa dizer que tem medo, que tem medo, que tem medo, o que acontece? Exatamente aquilo que a pessoa mais tinha medo. É o que Jó está dizendo. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Então eu vou fazer a leitura deste versículo de número 25. E você aqui na nossa sede estadual, você que me assiste pela internet, leia após mim em bom som e alta voz. Vamos lá? Diga: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos, põe a Bíblia aberta sobre o assento e dê para esta palavra e para o Senhor Jesus uma grande, linda e poderosa salva de palmas. Amém? Senhor nosso Pai e Deus Todo-Poderoso, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra, e sobre cada vida que te aplaude, que te exalta, que te glorifica, derrama da Tua graça e do Teu poder. A Tua palavra, meu Deus, vai ser anunciada. Então usa o mensageiro, toma a boca do pregador, remove todos os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a Tua palavra com unção, com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, podeis se sentar. E deixa eu te pedir uma gentileza. Ponha, por favor, seu telefone no modo silencioso. A partir de agora, evite levantar, evite tomar água e evite também conversar. Minha gente, Salomão em Provérbios escreveu dizendo que há um poder muito forte nas palavras que saem de nossas bocas. Então é muito importante que você tenha cuidado e que você venha filtrar bem, selecionar bem as palavras que você vai falar em relação à sua vida e em relação à vida daqueles que estão à sua volta. As pessoas, elas não têm dimensão do poder que as palavras têm. Porque se realmente todos tivessem ideia, dimensão do poder das palavras, as pessoas não abririam a boca para falar tantas coisas que falam por aí. Eu gostaria de mostrar para você isso aqui em Provérbios,
no capítulo 18. Você está em Jó? Passa Salmos, o livro seguinte é Provérbios. Provérbios 18. Olha o que vai dizer aqui, o versículo de número 21. Livro de Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Perceba que Salomão, ele fala de vida e morte, e ele deixa bem claro que a língua, ou seja, as palavras que no qual pronunciamos, são palavras que têm um grande poder. Quando Jó parou para refletir em tudo que estava acontecendo com ele, ele declarou, concluindo que tudo o que lhe aconteceu, em muitos momentos ele tinha medo que isso acontecesse. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, um homem fiel, compromissado com o Senhor, que se desviava do mal, que se desviava do pecado. Um homem muito próspero, um homem muito rico, um homem que tinha posses, o mais rico daquela região, daquela parte do mundo então conhecido, um homem que tinha uma família numerosa, casado e 10 filhos, e que de repente, de uma hora para outra, perdeu absolutamente tudo. Perdeu toda a riqueza, tudo lhe foi roubado, perdeu os filhos, quando todos morreram de uma só vez, e depois perdeu a saúde, porque Jó adoeceu de uma doença terrível, e daqui a pouco perdeu a amizade dos amigos que lhe abandonaram, o respeito da sua própria esposa, que já não lhe tratava mais como antes, e o que restava para Jó agora era a sua fé, a sua fidelidade, o seu amor para com Deus, que permanecia vivo em seu coração. Mas ele disse: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava aconteceu comigo. Deixando bem claro que, em alguns momentos, Jó pensou e teve medo. Teve medo de ficar pobre, ou seja, receou em perder tudo que tinha. Em algum momento ele teve medo de ficar doente, de perder a saúde. Em algum momento ele teve medo de perder os seus filhos, de perder as suas amizades, de perder o respeito das pessoas. Jó teve medo. Por que isso acontece? Aqui mesmo em Provérbios, no capítulo 29 agora, diz aqui o versículo de número 25, somente a parte A. Olha que texto esclarecedor. Provérbios 29, versículo de número 25. O receio do homem armará laços. O medo do homem, o temor do homem, o receio do homem lhe armará o que, povo de Deus? Lhe armará laços. O que você mais teme hoje? Qual é o seu maior medo? Muito cuidado com aquilo que você fala, porque o nosso medo fortalece o adversário, fortalece o inimigo. E quando nós abrimos a boca para falar do medo que temos, é como se nós estivéssemos dando ideias para que o diabo venha agir contra nós. Cuidado com o que você fala. Sabe por quê?
Se você não falar, o diabo não tem como saber. Porque o diabo não tem o poder da onisciência. Esse só pertence a Deus. Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você pensa, o diabo não. O diabo não sabe o que você está pensando, o diabo não sabe o que você está sentindo. Mas o diabo pode muito bem ouvir aquilo que você fala. O diabo pode muito bem perceber a maneira que você age se você demonstrar medo. Tem gente que tem medo de ficar doente. Tem pessoas que têm um medo gigantesco de adoecer. Na época da pandemia, não que não tivéssemos de seguir as normas, nos resguardar e nos proteger, mas teve gente que naquela época revelou um medo tão grande de ficar enfermo, como também um medo tão grande da morte, que a sensação que tínhamos é que a pessoa não tinha certeza da salvação. E só tem medo da morte quem não tem certeza da salvação. Porque quem tem certeza da salvação, a morte não causa medo algum. Quando se passaram os primeiros meses e os cultos começaram a ser liberados, teve pessoas que ainda assim não retornaram para as reuniões, e muitas delas com qual intuito ou por qual motivo? Por medo de adoecer. Muita gente tem medo de perder aquilo que possui. Tem pessoas que têm medo de perder o que já conquistou, porque a pessoa pensa, poxa, foi com tanto esforço, foi com tanto empenho, eu suei tanto para chegar onde cheguei, aí muitas vezes o medo toma conta da pessoa de perder aquilo que ela conquistou. Quantas mulheres vivem inseguras e quantos homens também, porque da mesma forma que muitos homens têm insegurança, ou da mesma maneira que muitas mulheres têm insegurança em relação ao casamento, muitos homens têm igual, se não pior, do que as mulheres. Quantos são inseguros, com medo da traição, com medo de perder o casamento, com medo de se separar? Quantos homens vivem inseguros? Muitas vezes, o que faz certos homens tomar atitudes que tomam em relação às suas companheiras é motivado pelo medo. É motivado pelo medo de perder. É motivado pelo medo de ser traído. E muitas mulheres também agem da maneira que agem pelo medo de perder o esposo, pelo medo da traição. E tudo isso, minha gente, trabalha contra a pessoa. Tudo isso trabalha contra você. Além de você não ter paz consigo mesmo, porque a pessoa que acorda um domingo como esse, e ela já acorda com medo de perder o casamento, de perder a saúde, de perder as riquezas, de sofrer qualquer tipo de dano, ela nunca vai ter sossego, ela nunca vai ter paz, ela nunca vai ter tranquilidade, porque sempre haverá algo que não deixará ela sossegar, que não deixará ela viver tranquila, porque ela vive rodeada de medo. E o medo fortalece e é uma arma poderosa na mão do diabo. E de tanta pessoa temer, de repente acontece justamente aquilo que a pessoa mais temia, aquilo que a pessoa mais tinha medo. De igual modo, e muitas vezes até pior.
Entenda o seguinte: o adversário, por si só, já quer nos destruir, já quer nos ver acabados. O diabo, por si só, tem como meta nos humilhar, nos envergonhar e destruir a nossa vida. Nós já temos consciência disso. Sendo assim, não somos nós que vamos dar mais armas para o diabo ainda, porque o diabo trabalha no medo e na insegurança. O diabo trabalha na insegurança que você demonstra ter. É medo da separação? É uma pessoa insegura? Então é aí que eu vou agir. Vou trabalhar no ciúme. Vou trabalhar agora para que essa pessoa não consiga se entender dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa. Vou pôr dúvidas, vou pôr insegurança, vou criar discórdia, vou criar problema. Essa casa, esse casamento não vai ter paz. Por quê? Porque a pessoa tem medo de separar. A pessoa tem medo de perder o casamento. Então o diabo vai trabalhar ali. Qualquer coisinha vai gerar insegurança. Qualquer coisinha vai gerar discórdia, vai gerar problema. Porque a pessoa, ela deu uma arma. Ela falou para o diabo: eu tenho medo de que isso aconteça. Amém, pessoal? Quantas vezes, ao ler os textos bíblicos, nós vamos ver Deus dizendo: não temas ou não tenha medo. Quantas vezes? Inúmeras. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o medo se faz presente na vida das pessoas. Deus sabe que as pessoas, no fundo, sempre têm medo de algo. Por isso, sempre que você lê os textos bíblicos, em algum momento, em alguma página, em algum livro, em algum capítulo, Deus estará falando: não temas ou não tenha medo. Por quê? Porque Deus sabe que por mais fé que tenhamos, o medo sempre estará à nossa volta, e por que não dizer, dentro de cada um de nós. Vamos ler alguns deles? Veja comigo aqui, primeiramente, Isaías 41. Olha como Deus fala. Isaías 41, eu considero este um dos mais belos textos em relação a Deus falar conosco, dizendo para que não tenhamos medo. Porque ele diz assim, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? O medo de ficar só faz a pessoa temer a separação. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. O medo da morte faz muitas pessoas temer uma doença, temer um acidente. Não temas. Viver pode ser uma coisa especial e maravilhosa, como é Cristo viver. Amém, pessoal? Mas morrer é o quê? Morrer é ganho, é lucro, porque o salvo estará com quem? O salvo estará com Deus. Não viva com medo. Viva a sua vida crendo que há um Deus que é com você e que te ampara e que te sustenta com a destra, ou seja, com a sua mão direita, a mão da sua justiça. Quem crê que Deus é conosco, diga glória a Deus. Quando ele usa Moisés para falar com Josué, dizendo: Josué, a partir de agora a responsabilidade é tua, Josué.
Josué, é tu que vai estar no comando deste povo. E antes de Josué falar qualquer coisa, Deus disse para ele: não tenha medo. Vá comigo a Deuteronômio agora, 31. Olha o que diz aqui, ó. Deuteronômio 31, versículo de número 6. Aqui é Moisés falando com Josué. O próprio Deus usando Moisés para falar. Olha o que diz aqui, ó, Deuteronômio 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. A vida de muitas pessoas está hoje literalmente parada, porque a pessoa tem medo de ir em frente. A pessoa tem medo do novo, a pessoa tem medo do amanhã. As pessoas têm sonhos, têm planos, têm projetos, têm metas. Elas querem crescer, as pessoas querem prosperar, querem avançar. Sempre estão pensando no melhor, mas às vezes têm medo do que pode acontecer. Às vezes as pessoas têm medo do que pode acontecer amanhã. E como será se realmente lá eu chegar? E como é que vai proceder? E o que eu vou ter que enfrentar? O que eu vou ter que passar para chegar lá aonde eu quero? Às vezes a pessoa olha para a vida que tem, mesmo tendo sonhos, tendo planos, tendo metas, mesmo querendo crescer, o medo é tão grande do novo que a pessoa prefere continuar como está. Ela tem medo de arriscar. Ela tem medo de tomar uma decisão importante. Ela tem medo de deixar coisas para trás, pessoas para trás. Ela tem medo de mudar, porque para viver o novo é necessário coisas velhas ficarem para trás. Mas o medo não deixa. O medo não deixa. Agora Josué capítulo 1, o livro seguinte, ó, algumas poucas páginas lá na frente. Deus está falando com Josué. Ele está fazendo inúmeras promessas. E uma das coisas que Deus fala para Josué é justamente isso. Josué 1, versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem o quê? Nem te espantes. Não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem crê nessa palavra? Então recebe pela fé, não tenha medo, pega essa visão, vai em frente, você não está só, Deus é contigo, não tenha medo do novo, não tenha medo do amanhã, não tenha medo de fazer coisas novas na sua vida. Coisas novas só irão acontecer se você tiver ousadia, coragem, determinação e principalmente fé para arriscar, para viver o novo, para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Não temas, porque Deus é contigo. Oh glória! Diga: Deus é comigo. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Olha o que vai dizer aqui, ó. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 14. O profeta Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria, e junto com ele estava Geazi, seu assistente,
que em um determinado dia, de manhã bem cedo, acorda antes do profeta Eliseu e ele fica assustado com o que ele vê. Porque ele vê que o rei da Síria enviou um exército numeroso, forte e poderoso para capturá-los. Então, desesperado, ele começa a falar com Eliseu, dizendo: e agora? E agora o que faremos? Ai, meu Senhor, e agora? Como se dissesse: é o nosso fim. Aí Eliseu calmamente vai dizer assim para ele. Eu vou ler a partir do versículo de número 14, ó. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14, está escrito: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. É interessante, cercaram. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. O diabo vai estar sempre assim, ó, sempre assim. Mas não é por isso que você vai ter medo. Amém? Ele vai estar sempre assim, ó, buscando uma oportunidade. Mas você não tem que ter medo. Por quê? Diga: porque Deus é comigo. Diga para alguém que estiver ao seu lado: não tenha medo, Deus é com você. O Geazi não tinha essa visão ainda, tanto que ele ficou super assustado, ó. Versículo 15: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Quantas vezes já não pensamos desta forma? E agora, o que eu vou fazer, meu Deus? E agora, o que eu vou fazer? Porque o medo está falando mais alto do que a fé. O medo não deixa você ver as coisas realmente como elas são. O medo não deixa você ver o caminho a ser seguido, a porta que Deus está preparando para você sair, a direção a ser tomada, a decisão a ser tomada, a estratégia que Deus está te dando para que você possa superar. Quando o medo passa, tudo fica claro e você surpreende: nossa, como é que eu não tinha visto isso antes? Como é que eu não tinha percebido isso antes? Como é que eu não tinha enxergado isso? Se há 1 ano atrás, e outros até mais, se há 5 anos atrás, se há 10 anos atrás, eu tivesse essa coragem que eu tenho agora, e essa certeza que Deus é comigo, eu não teria passado por tantas situações. Aí olha o que aqui diz o profeta Eliseu. E ele disse o que, igreja? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, pessoal? O Eliseu, no caso o Geazi: não tenha medo, meu filho, porque mais são os que estão conosco. Mas sabe por que o Geazi não estava vendo? Porque o Geazi não conseguia enxergar com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais. O Geazi ainda andava por vista. O Geazi só focava no problema. O Geazi só focava na dificuldade. O Geazi estava com medo do que ele estava vendo. O Eliseu não. O Eliseu estava vendo com os olhos da fé. E para isso ele orou para que Geazi pudesse enxergar. Versículo de número 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo
em redor de Eliseu. Amém, igreja? Os olhos do Geazi se abriram na hora. E agora eu quero fazer conforme Eliseu fez. Senhor, abre os olhos deste povo, para que eles vejam que não estão só, que o Senhor é com eles, em todos os momentos, em todos os instantes, onde quer que estejam e onde quer que fores. Oh, glória a Deus! Diga: Deus é comigo. Oh, glórias! Aleluia! Diga: Deus é comigo. Daniel capítulo de número 10. Porque às vezes nós estamos orando e não estamos ali vendo resultados. Queremos ver os milagres acontecendo, Deus agindo, e aí o medo começa a tomar conta. Por quê? Porque eu estou orando, e cadê a resposta da parte de Deus? Então vamos ver aqui, ó. Daniel capítulo 10, versículo de número 3, primeiramente. Daniel 10, versículo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Amém, igreja? Foram 21 dias de oração, até que no versículo 12 de Daniel 10 diz assim, ó: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. Pegou a visão, igreja? O que Deus está confirmando por intermédio do anjo a Daniel? Desde o primeiro dia que você começou a orar, as tuas palavras já foram ouvidas. Não é interessante? Porque às vezes o medo começa a tomar conta, porque nós estamos orando em prol de algo, e aquilo parece que não está produzindo resultado. Parece que aquela oração Deus não está ouvindo, porque nada ainda aconteceu. E aí o medo começa a tomar conta, né? O medo começa a envolver a pessoa. Ela pensa: poxa, Deus não está agindo, Deus não está me ouvindo, nada de diferente aconteceu. Então Deus está falando para Daniel: não temas, porque desde o primeiro dia que você começou a orar, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim agora pelas tuas palavras. Amém, igreja? Não tenha medo, Deus está ouvindo tua oração. Jó disse: o que eu temia aconteceu comigo. O que eu mais temia, que eu mais receava, comigo aconteceu. Será que você vai continuar com esse medo? Será que você vai continuar pensando nisso todo dia? Será que você vai continuar alimentando esse medo, dando munição, dando armas para o diabo te atacar? Será que você vai continuar com essa insegurança? Será que você vai demonstrar fraqueza, falta de fé? Jó chegou à conclusão. Em outras palavras, eu tinha medo de ficar doente, e doente estou. Jó estava podre. As chagas de Jó
As feridas de Jó eram enormes, a pele dele estava podre. Jó andava e secreção fazia um rastro pelo chão. A doença de Jó era tão terrível que ele não tinha mais como coçar as feridas, porque a ponta dos dedos já tinham caído, não tinha mais unha. Então ele pegava um caco de telha e ficava se coçando. O lugar mais macio que Jó tinha para sentar era sobre as cinzas. Quem aqui já pegou em cinza quando está fria, lógico? Não é macio igual leite em pó? Sim ou não? Era o lugar mais macio, sobre as cinzas. Jó estava com tumores terríveis sobre o corpo. Um dia, Jó olhou assim para ele, belo, limpo, arrumado, perfumado, e ele deve ter pensado: tenho medo de um dia perder essa beleza, perder essa saúde, ficar mal, ficar doente. Um dia Jó viu os 10 filhos reunidos, porque os filhos de Jó tinham o hábito de fazer grandes festas, regadas a muita comida, muita bebida. Jó amava muito os filhos. A Bíblia diz que os filhos de Jó não tinham temor de Deus como Jó tinha, mas Jó amava tanto os filhos que Jó sacrificava a Deus e pedia em favor dos filhos. Jó um dia pensou: e se eu perder os meus filhos? E se um dia eu perder os meus filhos? O que eu mais temia me aconteceu. Um dia Jó, fazendo o seu balanço, um dia Jó contando toda a sua riqueza, os seus animais, toda a sua prosperidade, as suas posses, ele lembrou do tempo que levou até chegar lá, de o quanto ele teve que negociar, de o quanto ele teve que se esforçar, se entregar. Ele chegou à conclusão que era um homem muito rico, que a Bíblia diz que ele era o homem mais rico de toda aquela região do mundo conhecida até então. E um dia Jó pensou: e se eu perder? E se eu ficar pobre? E se eu ficar na miséria? E se eu ficar sem nada? O que eu temia me aconteceu. Um dia, Jó, rodeado de amigos, muitos amigos, homens e mulheres da alta sociedade de Ur dos caldeus, onde Jó morava, pessoas de elite à volta de Jó. Um dia Jó pensou: e se esse povo todo me abandonar, deixar de ser meu amigo? O que eu temia me aconteceu. Um dia Jó olhou para sua esposa, e Jó era um homem casado, bem casado, um homem feliz. E se um dia o meu casamento não for feliz como é hoje? Até que a mulher dele, um dia, olhou para Jó e de longe ela falava com ele, porque quando Jó abria a boca para falar, ninguém conseguia ficar perto. Era podre o hálito de Jó. E a esposa de Jó falava com ele de longe. A pessoa que talvez ele mais amava depois de Deus era aquela mulher. E a mulher: não, fica aí porque não dá para chegar perto de você. A mulher rejeitou Jó, porque o hálito dele era terrível. E um dia ela disse: Jó, morre logo, Jó. Já imaginou? Ouvir da própria mulher para morrer? Ou uma mulher ouvir do próprio marido para morrer? Morre logo. Amaldiçoa a Deus e morre. O que eu mais temia me aconteceu.
Pega essa visão. Cuidado com os teus medos. Cuidado com os teus receios. Não temas, porque Deus é contigo. Jó deu a volta por cima. Amém? Porque Deus havia permitido com que Jó passasse por tudo isso, porque sabia que Jó iria se manter fiel. Deus devolveu tudo em dobro. Deus devolveu a riqueza em dobro, devolveu os filhos, os amigos voltaram, a esposa mudou e a vida de Jó foi totalmente restaurada. Amém? Mas qual é o ensinamento que fica? O que eu temia me aconteceu. Não temas, porque Ele já enviou o Emanuel. Ele já enviou Jesus. E Emanuel significa Deus conosco. Deus é comigo. Deus é com cada um de vós. Deus é conosco. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.